Olá, muito boa noite. Terça-feira está começando agora o seu programa Momento Jurídico. Na oportunidade de hoje, falaremos tudo sobre como evitar que haja incêndios ou evitar que possa haver incêndios nos condomínios. E para falar deste assunto, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o aspirante Ferreira, ele que é chefe do Serviço Operacional do 7º Batalhão Bombeiro Militar, especialista em salvamento em altura e curso de atendimento a tentativas de autoextermínio. Também estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Tiago Naves, ele que é engenheiro civil, sócio proprietário da empresa DVN Engenharia e especialista na área de projetos de combate a incêndio, elétrica e hidrossanitário. E para você que nos está acompanhando, já agradeço desde já pela companhia e peço a você que, se esse tema lhe interessou, certamente interessará a outras pessoas. Então compartilhe o canal, convide outras pessoas para assistir e ao final deixe o seu like. É sempre um prazer estar na sua companhia. Começa agora o seu programa Momento Jurídico. Agradeço desde já ao aspirante Ferreira por aceitar o nosso convite, se dispor a vir aqui explicar para a gente o que deve ser feito e o que deve ser evitado para que a gente possa, pelo menos, mitigar, afastar as possibilidades de acontecer algum acidente nas dependências das nossas casas ou dos condomínios que a gente, porventura, ocupe. E é bom lembrar, aspirante Ferreira, não faz muito tempo aqui em Goiânia nós tivemos um caso de um incêndio grande nas dependências do estacionamento deste condomínio e recentemente um fato muito semelhante voltou a acontecer também aqui na nossa capital. Então, para falar deste assunto, mais uma vez te agradeço, obrigado por estar aqui. Nós que agradecemos, o Corpo de Bombeiros ressalta essa importância de ter esse espaço para falar sobre o público, a importância de se trabalhar a conscientização, pedir o apoio das pessoas, mostrando que as medidas, como você bem disse, do que deve ser feito e aquilo que deve ser evitado para a ocorrência de incêndios em condomínios. Maravilha. Agradeço também ao Tiago, que é engenheiro e certamente terá muito a contribuir no programa de hoje. Obrigado, viu, Tiago, por aceitar o nosso convite. Obrigado, doutor Caio, eu que agradeço, poder estar participando do programa e poder expor um pouco a nossa experiência na área, que a gente já tem bastante anos que caminhamos juntos com o bombeiro também, através de orientações, através das normas técnicas. E estamos aí para tirar dúvidas e orientações. Maravilha. Então, se você tem dúvida, já aproveite a oportunidade para encaminhá-las. E eu gosto de lembrar todos os eventos que nós fizemos, tanto estando à frente da OAB, pela Comissão de Direito Condominial, em apoio ao Secov e às outras entidades, em todas elas a gente abriu espaço para que o Corpo de Bombeiros pudesse falar sobre essa questão de como evitar incêndios e outros tipos de acidentes nos condomínios. Para poder começar, aspirante Ferreira, qual é o maior causador de incêndio nos condomínios? É difícil apontarmos uma causa única. Muitas vezes os incêndios, por si só, eles acabam consumindo ali as evidências de onde ele pode ter se originado. Porém, é recorrente, atendemos ocorrências de incêndio que tem causa na parte elétrica, seja por curto-circuito ou também por sobrecarga do sistema. E a gente ressalta a importância de nunca utilizar extensões para ligar vários aparelhos de uma única vez. Sempre o ideal é ligar um único aparelho em uma única tomada, evitando assim a sobrecarga do sistema. Outro fator também gerador de incêndios em condomínios está relacionado à cocção de alimentos, que seria ali a parte mesmo da utilização do fogão, Muitas vezes o morador ele coloca uma panela no fogo e acaba saindo para fazer outras tarefas de casa e aquilo pode se tornar um fator causador do incêndio no condomínio. Obrigado. Tiago, como a gente sempre ressalta, sobretudo aos condomínios que a gente assessora, aqueles que a gente tem oportunidade de falar com os gestores e também nos eventos que a gente está, sobre a necessidade de manter sempre em dia o extintor de incêndio. Mas para a gente poder começar a nossa fala sobre os extintores, a gente deve se atentar sobre os locais que devem ser afixados, os extintores, ou que devem estar disponibilizados. Quais seriam estes lugares, Tiago? Bom, doutor Caio, por norma, nós temos as normas técnicas que têm que ser seguidas do Corpo de Bombeiros, A norma técnica 21 de 2014, ela fala sobre o sistema preventivo por extintor. E ele diz que temos que ter no máximo, a 5 metros da entrada da edificação, um extintor. E são colocados nas circulações, nos halls privativos, E o operador desse extintor ele tem que caminhar no máximo 20 metros para poder atingir outro extintor, chegar em outro extintor.
Então são definidos esses parâmetros na norma NT21, que é do Corpo de Bombeiros, né? Então sempre colocando um na entrada principal, porque é onde vai ser a entrada dentro da edificação e nos corredores e circulações, né? Importante ressaltar também que esses extintores eles não podem estar obstruídos, né? Sem Muitas obstrução. vezes o morador acaba colocando ali algum apetrecho para enfeitar Um vaso né? na frente e acaba ali escondendo aquele extintor que a função é ficar visível para o público. Então, quando o morador ele adentra qualquer recinto ali comum, ele deve observar, ele deve ser visível para ele que ali consta um extintor de incêndio, tanto com a sinalização vertical quanto com a sinalização horizontal. Falando já então de obstrução, nós tivemos uma fiscalização intensa há algum tempo atrás relativamente à parte das escadas onde eles eram utilizadas via de regra para depositar lixeiras. Muito comum. E aí o Corpo de Bombeiros esteve visitando, fiscalizando esses condomínios e orientando para que aquilo não pudesse ser depositado ali ou fosse depositado em outro local, de outro modo recolhido, para que não pudesse acumular. Isso, claro, na orientação ficava muito bem esclarecido, para evitar que, em caso de acidente, aquilo ali pudesse gerar fumaça, né, alguma outra questão relativamente a obstáculo público geral, que os moradores, que quem estivesse ali nos condomínios pudesse transitar pelas escadas. Qual que é a penalidade imposta a quem não tem cumprido essas normas, aspirante? Essa parte de colocação de lixo e outros objetos em locais não especificados no condomínio, ela cabe ao condomínio. O condomínio é responsável por fiscalizar essas áreas e ele estabelecer quais serão as sanções previstas ali para os seus moradores. É sempre importante a gente enfatizar a questão da conscientização, porque ao colocar um lixo, uma lixeira, uma bicicleta, um skate, qualquer tipo de objeto não previsto em uma rota de fuga, no caso seria a principal rota de fuga da edificação, que seria as escadas, pode estar ocasionando um grande desastre no caso de ocorrência de um incêndio no condomínio. Em relação às exigências para poder se evitar, existe para poder se emitir o ABCB, que é a última vistoria do Corpo de Bombeiros, uma série de quesitos a serem seguidos pelo condomínio. Dentro desses quesitos, a gente lembra do extintor, das mangueiras, de toda essa parte, dos hidrantes, bem lembrado. E aí, quais são as principais exigências que a gente deve ter logo em mente? Até para que o síndico que está nos acompanhando hoje, o gestor, possa lembrar amanhã de fiscalizar se está tudo em pleno funcionamento, se está sendo bem manutenidos essas áreas, bem como os equipamentos. Quais seriam eles, aspirante? O Corpo de Bombeiros aqui no estado de Goiás a gente trata com o SERCOM. Essa nomenclatura do SBC é bem específica de São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui no Corpo de Bombeiros de Goiás a gente trata com o SERCOM, que seria o certificado de conformidade. Para a emissão desse certificado, primeiro o proprietário ele emite o seu projeto básico para o Corpo de Bombeiros. Esse projeto ele vai ser digital, então uma equipe de analistas eles vão observar se naquele projeto constam todas as exigências que estão estabelecidas nas nossas normas técnicas. Se o projeto estiver de acordo com o solicitado, aí sim o proprietário ele vai solicitar uma vistoria no local. O vistoriador ele vai pegar aquele projeto digital, chegar no local e fazer um checklist. Vai observar, tem escada, conforme o projeto, tem extintor, tem sistema preventivo fixo, tem elevadores, central de gás. Se estiverem todos os quesitos atendidos conforme foi aprovado no projeto, é emitido o certificado de conformidade. Os principais requisitos, de modo geral, que eles variam conforme o porte ali do edifício. Ou o risco da edificação, bem lembrado. Então, sim, de modo geral, os principais requisitos comuns são iluminação de emergência, saída de emergência, extintores, sistema preventivo com hidrante urbano, a parte ali das RTs, né, se tiver algum elevador, uma central de gás, ela tem que ter uma RT, que é um documento que especifica que ele está em conformidade com a legislação. Então, esses aí são os mais comuns. Aí, agora, variando o porte do edifício, tamanho da área ou a classificação de risco, aí são exigências mais específicas. Aspirante Ferreira, um outro problema também que a gente via na prática, não sei se foi corrigido, era que ia uma pessoa responsável por fazer a vistoria nas dependências do condomínio, deixava ali um rol de exigências e a partir de amanhã voltava uma outra pessoa para poder verificar se as exigências já haviam sido cumpridas. E aí a pessoa cumpria aquelas exigências, mas o novo historiador ele acabava incluindo outras tantas. Hoje existe alguma situação que obrigue que quem vistoriou inicialmente volte para fazer essa nova análise, ou a gente ainda tem esse cenário de poder ir uma outra pessoa e aumentar
completar aquela lista de exigências anterior? Certo. Isso não é uma regra, assim, o vistoriador ele tenta sempre fazer ele próprio o retorno. Porém, o nosso efetivo de vistoriadores ele é reduzido em vista da quantidade de edifícios que nós temos em Goiânia. Então, nem sempre é possível que o mesmo vistoriador ele faça o retorno daquela análise solicitada. Porém, cabe sempre ressaltar também que se a edificação ela estiver em conformidade com o que foi aprovado no projeto, não vai ter esse problema. O que acontece muitas das vezes é realmente uma falha humana, porque são muitos quesitos que têm que ser olhados, são os extintores de todos os andares, então é feito na base da amostragem. Pode ser que um segundo vistoriador, ele vá em outro andar que não foi vistoriado e acabe constatando ali alguma irregularidade que não foi vista no começo. Mas, de qualquer forma, essa irregularidade ela tem que ser consertada para a emissão do certificado de conformidade. A gente sabe desse desafio, né, Tiago? Estou só... pois não. Que antigamente era feito no papel, né? Todas as exigências do bombeiro eram colocadas no papel. E hoje o sistema ficou online. Então, hoje você pode acompanhar seu sistema pelo protocolo, pelo site do Bombeiros, né? E com isso ficou mais fácil também de seguir a exigência que o outro vistoriador colocou. Então, com esse sistema do bombeiro ficou muito bom nesse sentido, né? Agilizou, né? Trouxe agilidade ao processo. Isso, dando agilidade no processo e também colocando tudo para ficar bem às claras do proprietário da edificação, né? Bom que quem está acompanhando pode acompanhar em tempo real, né? O cumprimento, as devolutivas, e aí o processo todo pode ser apresentado com mais clareza, inclusive aos condôminos. Aos condôminos, porque geralmente essas notas ficam restritas à administração. Tiago, com relação aos alarmes e sprinklers. Sprinklers são aquelas duchas automáticas, seria isso? São chuveiros automáticos. Chuveiros automáticos. Sim. Como é que funcionaria aí? Qual que é a serventia nos condomínios? Como funciona essa? Bom, o chuveiro automático nos condomínios, nos edifícios residenciais, eles são mais usuais no subsolo. Ou quando a altura da edificação passa de acima de 30 metros, assim, tem essas exigências para colocar nas áreas comuns, né? Mas hoje nos condomínios residenciais de prédio, são colocados mais no subsolo, porque o subsolo às vezes ele não atende só a garagem do edifício, ele tem algum depósito, ele pode ter vamos supor, uma lavanderia ou alguma coisa assim. Então, assim, esse sistema é utilizado mais no subsolo. O alarme já é colocado, quando exigido por norma, do lado dos hidrantes, né? Então, onde tem hidrante, se tiver que ter alarme, aí já vem com a botoeira, que é o tipo quebra-vidro, e com a sua sirene, né? Então, o alarme hoje ele é um dos primeiros sistemas a ser usado num princípio de incêndio, que ele só serve mesmo para avisar, alertar, né, que está tendo algum princípio ali. Então, você quebra a botoeira, ele vai acionar a sirene. Isso para avisar que está tendo algum princípio. Beleza, falando então de princípio de incêndio, vou começar contigo, depois o aspirante Ferreira conclui. Quais são as primeiras medidas a serem adotadas pelo morador? Eu estou dentro da minha unidade, moro no 502, de repente eu escuto o barulho do alarme e algum outro indicativo. Ou às vezes só o mesmo barulho do alarme. Como eu devo proceder de imediato? Bom, boa pergunta. Hoje, assim, o bombeiro, ele cobra muito a gente colocar o sistema, mas poucas pessoas sabem usá-lo. Então, isso seria também um ideal para a gente também ensinar aos moradores como usar. O primeiro sistema a ser usado seria o extintor, porque começou um fogo ali no fogão ou numa área comum, ele ainda está com poucas chamas, né? Então, seria o primeiro sistema a ser utilizado o extintor. Se você não conseguir apagar com o extintor, vem o hidrante. Só que o hidrante ele funciona com bombas, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem até medo de usar com medo da pressão da mangueira. E depois disso, se o fogo alastrar, é somente chamar o corpo de bombeiros, né? Que aí tem que ser pessoas capacitadas para atender esse tipo. Então, o princípio de incêndio começa pequeno e tem como... O morador tenta intervir. Tenta intervir com os extintores. Não conseguiu, chama o corpo de bombeiro para interceder. E pega a escada, a rota de fuga e tenta sair da edificação. Nunca o elevador. Nunca o elevador. Só lembrando da importância do morador, ele só atuar nesse princípio se realmente for um princípio ali que ele tenha conhecimento, que ele saiba a maneira correta de extingui-lo. Um acidente muito comum que acontece na cozinha, colocar uma panela de óleo quente e o fogo acabar passando para o óleo.
o instinto da pessoa ali que não tem o conhecimento é pegar a água e querer jogar dentro da panela. Então, isso aí não é indicado. O indicado é passar por abafamento, pegar uma tampa, colocar por cima. E a gente sempre reforça essa questão. Se o morador ele não sente segurança em atuar naquele tipo de princípio de incêndio, ele não atua. Primeiro medida, aciona o corpo de bombeiro, dá ciência para o seu síndico. Se o alarme não acionar de forma automática, ele pode acionar a botoeira lá manualmente, para que todos os moradores eles tenham ciência de que está acontecendo um incêndio naquela edificação e que todos utilizem a escada, saiam de forma ágil, porém organizada. É sempre importante manter a calma nesse tipo de situação. É uma situação que naturalmente vai trazer um pânico para todos os moradores. Você escutar ali o alarme de incêndio tocando, né, alto, e não saber onde que está localizado esse incêndio, e todo mundo quer sair correndo. A importância de se manter a calma é para que na escada ninguém sofra um acidente ali e cause um tumulto até maior. A pessoa, às vezes, um princípio de incêndio pequeno, ela vai cair, vai ser pisoteada e vai trazer um prejuízo até maior do que o próprio incêndio. É importante essa análise. Doutor Caio, só ressaltando também o aspirante Ferreira, que as escadas de incêndio hoje, elas têm uma proteção própria para resistir ao fogo. Porta corta-fogo. Porta corta-fogo, anticâmeras, né? As paredes são resistentes por no mínimo 2 horas de fogo. Então, vale ressaltar que aí você está um pouco mais protegido dentro das escadas do que próprio no hall da edificação, né? Aspirante Ferreira, então vamos voltar aí um pouquinho. E agora não aconteceu o incêndio, as pessoas, o síndico que está nos acompanhando, ele ainda não sabe como proceder, mas ele quer alertar os moradores. Tem como há algum curso do Corpo de Bombeiros que ele pode levar aos moradores, ou que ele possa trazer, convidar o Corpo de Bombeiros para dentro do seu condomínio para poder explicar como deve ser feito? Alguma orientação nesse sentido? Ou não, ele tem que buscar por meio dos veículos, tal como a gente faz nessa oportunidade? E mais, quais seriam os cuidados para quem está nos assistindo já poder adotar? Fala, olha, uma boa forma de buscar conhecimento, aprofundamento nessas medidas de prevenção seriam buscar uma cartilha do Bombeiros. Existe algum lugar que ele possa buscar essa orientação? Sim, com certeza. O Corpo de Bombeiros ele é sempre aberto à sociedade. Nós estamos aqui para servir a sociedade. Qualquer síndico, morador que queira um conhecimento a mais, ele pode estar direcionando ao Corpo de Bombeiros mais próximo e solicitar um treinamento básico ali na parte de combate a incêndio. A nossa norma, ela traz uma parte que ela é orientativa aos síndicos e aos condomínios, que é a formação de brigadas. Não é uma obrigação que o condomínio tenha, mas é uma orientação. Aí a forma que ele vai fazer para ter essa brigada dentro do seu condomínio, ele pode tanto contratar uma empresa terceirizada, como pode também tentar fazer uma solicitação meio ao Corpo de Bombeiros, porque é de interesse do Corpo de Bombeiros que toda a sociedade ela se envolva nesse projeto, ela se envolva nessa capacitação e cada vez mais pessoas tenham conhecimento a fim de evitar que esses incêndios ocorram. O morador, de igual forma, ele também pode solicitar, sempre nós estamos com projetos sociais envolvendo essa parte de capacitação, tanto na parte de primeiros socorros quanto ao combate a incêndio. Por meio de cartilhas, no nosso site ele também consta algumas cartilhas orientativas a respeito de como prevenir incêndios, como fazer os primeiros atendimentos no caso de primeiros socorros, além de que as nossas normas técnicas, apesar delas serem um pouco mais complexas, elas estão acessíveis a todos. Então, o síndico, o zelador, a equipe do condomínio que se interessar, ele pode entrar lá, pode olhar todos os quesitos, o que a gente solicita, o que a gente exige, o que a gente orienta e ter esse conhecimento. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição para estar sanando. E eu ratifico suas palavras. Realmente o Corpo de Bombeiros, em todas as oportunidades, absolutamente todas as oportunidades que o convidamos, ele prontamente aceitou e prontamente nos atendeu. Então, nossa gratidão e nosso reconhecimento a todos os militares, em especial nesta oportunidade aos bombeiros. Tiago, relação, nós falamos um pouco, falei da mangueira, você ainda completou com o hidrante. Com relação às mangueiras de hidrantes, o que eu devo analisar no meu condomínio para saber se ele está em boas condições, se ele está em funcionamento? Há alguma medida que eu posso tomar ou devo contratar alguém? Porque é difícil a gente fazer essa análise. Bom, o bombeiro pede para ter a manutenção anual dos sistemas preventivos. Ou seja, nós temos que fazer a manutenção anual dos extintores através de empresas credenciadas no Corpo de Bombeiro que vão emitir a nota fiscal do mesmo. E temos que contratar engenheiros ou arquitetos para poder fazer a manutenção das mangueiras, dos hidrantes e da bomba, né? Então, por orientação, a gente desenrolar as mangueiras
uma vez a cada 6 meses é o ideal, porque às vezes a mangueira fica enrolada muito tempo e quando você liga o sistema, a bomba vem funcionando numa pressão muito grande, ela pode dar um vazamento na mangueira, né? Então, assim, como para você ter o Sercon, ele tem que ser renovado todo ano. Isso é uma obrigatoriedade do Corpo de Bombeiros, até para os síndicos fazerem a manutenção. Porque se deixar por conta própria, às vezes eles não fazem, né? Não fazem, é verdade. Então, assim, por orientação é desenrolar sempre, quando depois de usar, deixar ela secando, para enrolar de novo, porque esse tempo que ela fica enrolada lá dentro da caixa de hidrante, ela pode sofrer algumas avarias, né? Assim como ficar furada, né? E aí perder a pressão e a utilidade dela na hora do uso. E também olhar os esguichos, né? Que são os que são conectados na ponta da mangueira, que hoje são os esguichos reguláveis, né? Que ele direciona o jato mais forte ou menos forte. Então, dá melhor direcionamento do foco. Dá um melhor direcionamento. Então, essas manutenções têm que ser feitas. Uhum. E sempre lembrar também de acondicionar da maneira correta, né? Às vezes ele até faz a retirada dessa mangueira, observa se ela está funcionando, se não está funcionando, mas na hora de guardar ele acondiciona de forma equivocada, né? Embola ela de qualquer forma. Então, quanto mais dobras tiver na mangueira, são mais pontos que estão suscetíveis a ter ali uma rachadura, ter um furo, ter uma deteriorização. Então é importante sempre acondicionar de forma correta. Tiago, gostaria que você nos respondesse também onde deve ser instalada as rotas de fuga. Mas antes gostaria só de destacar, se me permitir, algumas participações. Jonildo Malta, meu amigo do Rio de Janeiro, ele fala boa noite, amigo e mestre, obrigado pelo carinho e companhia. Doutor Daniel de Almeida Moura, mais uma vez, boa noite, sempre ligado no nosso programa. Thaís Lucena, doutora Margarida Souza Machado Franco, obrigado pelo carinho, minha amiga, pelo prestígio da audiência. Alexandra Freitas, essa aqui é minha família, essa aqui está sempre presente também. Um beijo grande a vocês, a todos vocês de Bom Jesus de Goiás. Doutor Paulo Augusto Pimenta, obrigado pelo carinho. Natália Freitas, Nicole Filomenes Mota, André Melo Chaves, meu amigo Tiago Borges, está aqui te acompanhando, André Melo, Tiago, Suzete Pereira da Mota, beijo grande a você, Luiz Pereira, boa noite, Caio, excelente programa como sempre, meus parabéns a Rayane, e já cumprimento aqui a Rayane, ela que está sendo parabenizada aqui no grupo do YouTube, no canal do YouTube, pelo seu aniversário, beijo grande, Rayane, felicidades a você sempre. Soila Augusta, mais uma vez, obrigado pela companhia, Soila. O lacre desse ano é verde? Já fica uma pergunta aqui, você me responde logo na sequência. E aí, o Davidson Fernandes, boa noite a todos, excelente tema abordado. E aqui eu vou deixar para a pergunta dele logo na sequência, já deixamos duas aqui. O lacre esse ano é verde? Sabe o que lacre é esse? É o lacre do extintor. Todo ano ele é renovado e os extintores que passam por uma recarga, eles recebem um lacre colorido que vai identificar se aquele extintor está dentro da validade ou não. Aí tem a especificação para cada ano, tem uma coloração diferente. Aí tem que olhar na norma lá para ver qual que é a que está estabelecida. Facilitou então, uma medida inteligente de analisar de pronto se aquele extintor é válido ou não, né? E essa informação eu não tinha. Obrigado, senhor. Aí acabou com a sua pergunta aqui, agregando muito conhecimento. Eu já vou alertar, inclusive, os síndicos em relação a qual que é o lacre desse ano e assim que souber também o de 2021, já vou fazer esse alerta. Tiago, com relação à rota de fugas, onde deve ser instalada a sinalização de rota de fuga? Bom, as rotas de fuga são através de placas, né, fotoluminescentes, né, que devem ser instaladas nas circulações, nas portas de saída de emergência e nas escadas, né, para direcionar mesmo aonde que é o pavimento de descarga, que nesse caso seria num prédio o pavimento térreo, né, é onde você vai colocar a população desse pavimento, desse prédio, para fora da edificação. Então, sempre acima das portas, né, nas circulações e nas portas das escadas. Aí é sempre importante, antes de fazer a instalação dessas placas, né, observar ali a questão da norma técnica, porque são muitas normas e são vários os quesitos. Por isso que muitas vezes a gente não tem a informação de pronto, mas sempre ela é acessível na norma técnica. Essa questão das sinalizações de emergência lá, tem todas as especificações, a altura mínima do solo, em via de regra ali é 1,80 m do solo, então ela não pode estar em locais baixos, ela não pode estar sendo obstruída. Todos os lugares que houver mudança de direção, bifurcação, corredores, tem que ter uma placa ali especificando qual que é o sentido da rota de fuga. Então, todas essas observações, elas constam
na nossa norma técnica. Basta, antes de fazer a instalação, o proprietário, o engenheiro, todos darem uma olhada lá e fazer essas observações. A partir de 1983 se tornou obrigatório também a iluminação na parte das escadas. Qual que é a penalidade para quem não cumpre? Como funciona essa fiscalização? É só a não emissão do SERCOM ou há também alguma penalidade ao condomínio que não cumpre com essa normativa? Gostaria que você nos respondesse logo após o nosso apoio cultural. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravado no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. A Polar se transformou em uma empresa líder de mercado, especialista em atender com excelência centenas de clientes em vários estados do país. Possui uma moderna sede própria. A Polar é uma empresa especializada no planejamento e na gestão de mão de obra. Apresentamos a você os nossos serviços de portaria 24 horas, limpeza e conservação, jardinagem, manutenção de piscinas. A Polar desenvolve desde atividades mais simples, como limpeza de escritórios, até as mais complexas, como operações em grandes indústrias. Na hora de escolher uma empresa séria e comprometida, a Polar é a melhor solução. Polar Limpeza e Conservação. Ser eficiente é a nossa razão de existir. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. O seguro ideal para o seu condomínio. Fale com a GJX Seguros e faça uma simulação com um desconto especial por tempo limitado. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios. A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. Olá, 20 horas e 13 minutos, estamos voltando com o segundo bloco do seu programa Momento Jurídico. Nesta edição, falando tudo sobre como evitar que possam ocorrer incêndios nos condomínios. Agradeço desde já a sua companhia, a sua prestigiosa audiência, a quem está nos acompanhando também pela TV Capital. Um beijo grande a vocês e sintam-se abraçados aí onde quer que vocês estejam. Tiago, antes de encerrar o primeiro bloco, nós falávamos sobre a medida que foi adotada obrigando que os condomínios instalassem desde 1983 a iluminação nas escadas. Há alguma penalidade? Como é feita essa fiscalização? E se há alguma penalidade, a não ser a própria emissão do certificado, o SERCOM, né? Existe alguma outra penalidade também ao condomínio que descumpra essa norma? Sim, a Lei 15.802, ela traz ali um rol, né, de sanções administrativas que podem ser aplicadas. Num primeiro instante, sempre é trabalhada essa questão da emissão do SERCOM, até porque o proprietário ele tem o direito dos retornos de vistoria. Então, se numa primeira vistoria foi realizada e foi constatada essa irregularidade, ele vai ter o prazo ali de 30 dias para ele estar sanando essa irregularidade e solicitando um novo retorno de vistoria. Se ele não realizar essa irregularidade que estava
em débito ali, aí sim passa para um processo administrativo, abertura de um processo administrativo, e lá constam várias sanções. Dentre elas, temos lá a cassação do SERCOM, tem a inabilitação do projeto inicial dele e também a parte da emissão de multas. Lembrando que essas sanções elas podem ser aplicadas cumulativamente. E a nossa jornalista Thaís Lucena, sempre muito atenta e rápida, já manifestou aqui. É verde as cores do lacre este ano, será branco no ano que vem, 2021, e azul em 2020. Então nós já temos as cores pré-definidas aí até 2022. Obrigado, Thaís, pelo pronto suporte. E agradeço também aqui aos amigos que estão participando aqui conosco. Soila, que mais uma vez deixa o seu boa noite. Davidson Fernandes, excelente tema. É de suma importância que os gestores condominiais treinem os funcionários do condomínio para os primeiros procedimentos no caso de um possível incêndio. Vinícius Melo, doutor Vinícius Melo, o difícil é manter a calma. De fato não é fácil, sobretudo numa situação anômala como essa, né? A Ivone Borges, minha querida amiga Ivone, obrigado pelo carinho. Meu amigo também, Carlos Bessa. Agradeço a você pelo carinho, Carlos Bessa, mais uma vez, de estar na nossa companhia nessa noite de terça-feira. Boa noite, doutor Caio e participantes. Um assunto de muita importância. E aqui a Ivone acaba fazendo uma pergunta ao final da sua fala. Ela pergunta, e os corrimãos, aspirante Thiago, eles devem ser contínuos por toda a escada? Pode ser você, Thiago? Pode sim. Bom, por norma, ela fala que tem que ser ambos os lados da escada, né? E ser contínuo até nos patamares também, né? Então, porque é uma proteção muito grande, na hora do pânico as pessoas ficam muito nervosas, né? Então o corrimão ele ajuda muito na hora de você até fazer a fuga para fora da edificação, né? E no caso de falta de iluminação, até mesmo da iluminação de emergência, até para tatear, né? A pessoa acaba se guiando ali no escuro total pelo próprio corrimão. E vale ressaltar também, doutor, que é muito importante a gente ter os degraus, né, das escadas, a sua altura, tudo balanceado, que é por norma também da saída de emergência, porque a pessoa vai correndo, ela vai gravando isso na cabeça. Então, um degrau maior que o outro, ele pode tropeçar e ocasionar uma queda e nisso tampar toda a saída de emergência, né? Justamente, essa questão do corrimão, além de ser contínuo, né, como o Thiago aqui bem colocou, ele também não pode ter nenhuma saliência, algo ali que possa estar prendendo a roupa de alguém ou alguma pessoa. Então ele é contínuo e sem saliência. A sua fixação tem que ser por baixo do corrimão, né, para a mão poder correr sem nenhum obstáculo, né? Porque a pessoa pode correr, bater a mão e nisso tropeçar. Justamente. E essa questão é uma questão delicada, porque teve muitos condomínios que foram aprovados, tiveram a emissão do SERCOM, a gente falava muito da VCB, mas aqui em Goiás, bem corrigido pelo aspirante Ferreira, e agradeço também por isso, é que aqui o SERCOM era emitido. E aí alguns condomínios receberam a emissão, talvez porque a norma, à época, permitia. Sei que agora alguns condomínios tiveram que adequar, e o investimento não é baixo. Alguns condomínios tiveram que passar a norma vem sofrendo atualizações, né, de acordo com a demanda e de acordo com o que acontece cenário, mesmo, né? Com o cenário mesmo. Então, todo ano ela está sendo atualizada e para melhor, né? A gente está acompanhando isso gradativamente, então... E relativamente às portas corta-fogos, quais os cuidados que devem ser tomados? Bom, os primeiros cuidados é ver as travas, né, dela, se a mola está bem calibrada, ver se as portas não estão pegando no chão ou no batente, né, também. Porque a porta corta-fogo, ela tem uma proteção de resistência ao fogo, né? Justo. Então, se ela tiver qualquer abertura ali, o fogo pode adentrar para dentro da anticâmara ou para dentro da escada. Então, tem que ter uma manutenção também periódica, né? Certo. Aí o aspirante vai poder falar melhor com a gente, que... Sim, um teste bem simples de ser feito que os síndicos podem fazer nas suas portas corta-fogo é o teste de abertura e fechamento, né? Ele vai abrir a porta ali no ângulo de 30 graus e vai soltar essa porta. Ela tem que fechar sem que você tenha que fazer força para ela fazer a vedação completa ali. Então abre um pouco a porta, solta ela sozinha, ela vai bater e vai fechar. Essa é a função da porta corta-fogo, porque no momento de pânico as pessoas vão passar, só querem abrir e passar por aquela abertura. Ninguém vai se preocupar em ter que parar para fechar aquela porta. E tem que fazer o fechamento que as portas automático. têm que abrir no sentido da rota de fuga. Sempre porque se você abrir ela no sentido ao contrário, pode haver uma aglomeração de gente ali, né? Não conseguir passar para
para o próximo Uma pavimento. questão interessante também que você trouxe, essa questão da porta sempre abrir para o sentido de dentro das escadas. Na sauna seria o contrário. Condomínios que têm saunas, a sauna deve abrir sempre para fora. Seria isso? Eu lembro de ler uma reportagem onde uma pessoa foi vitimada e ela morreu escorada na porta. Ou seja, se a porta tivesse cumprido com o que determina a norma técnica, essa pessoa provavelmente não teria vindo a óbito. Ou seja, ela sem forças para sair, ali já perdendo a consciência, possivelmente, ela chegou a encostar na porta e quando ela encostou, o peso do corpo não foi suficiente para poder abrir. Não conseguiu puxar a porta, né? A porta de sauna, então, de fato, é para fora? Também para fora. Cada ambiente traz uma especificidade diferente, né? Igual boates, nós temos a questão da instalação das barras antipânico, né? Nos teatros também tem essas barras que são barras horizontais, são colocadas na porta, de forma que a abertura, qualquer apoio que for feito sobre aquela barra, ela vai acionar a abertura daquela porta. Doutora Margarida pergunta aqui, a chave é obrigatória junto às mangueiras? Até onde eu saiba, não tem chave, não. Tem chave? Sim, é obrigatório. Então, obrigado, doutora Margarida. São 3 itens, na verdade, que são obrigatórios na caixa de mangueiras, né? Que é a mangueira, a chave de mangueira e o esguicho regulável. O esguicho regulável. E a caixa o abrigo Isso, também, o próprio né? O abrigo da mangueira, que é onde guarda o hidrante mesmo. Então as chaves têm que estar próximas, tem uma distância razoável? Não, ela fica mais ou menos embaixo, assim, da caixa de hidrante, né? Não sei se você conseguiu, assim, visualizar, mas é a caixa, é um compartimento mesmo, metálico ali. Aí dentro dessa caixa tem a mangueira que está enrolada, acondicionada dentro da caixa. Aí logo abaixo ali tem a chave e o esguicho, fica do lado, fica tudo junto. Até onde eu lembrava dos condomínios, eu lembrava da caixa, uma porta de vidro, ali escrito geralmente, o povo escreve incêndio, a mangueira ali que você possa visualmente localizá-la. E ali era uma chave que geralmente de pressão. Eu nunca vi com... Não é a chave de abertura da caixa. É a chave de acoplamento da mangueira. Ah, sim. É uma chave que vem anexa ao... Então, bom, quem está nos acompanhando talvez ficou com a mesma dúvida que eu, de forma leiga, né? A caixa, porque eu não lembro de ter a chave da caixa, mas a chave é para próximo... a chave da mangueira. Da mangueira. Maravilha. Essa chave serve também para não deixar a mangueira, né, enrolar no uso, né? Isso. Quando você está usando, você pode pôr ela lá, ela vai andar num sentido só, né? Com relação às partes elétricas, existe algum cuidado que deve ser tomado a mais por parte do condômino, por parte do gestor de condomínio com relação às partes elétricas? A exemplo, fios devem ter uma validade de tanto tempo, Tiago, você que é engenheiro, as tomadas agora, inclusive sofreu uma alteração não faz muito tempo, Sim. A ABNT acabou incluindo um terceiro ponto, um formato ali que protege para que as pessoas não possam ter choque elétrico, sofrer choque elétrico na descarga elétrica. Quais são os cuidados que a gente deve ter em relação às redes elétricas? Bom, como no começo o aspirante Ferreira deixou dito, que é o Benjamin, né, o T, é o grande causador dos curto-circuito, nós também temos que verificar a questão dos quadros elétricos, ver se eles estão bem aterrados, né, com disjuntores, com a capacidade certa. O grande problema hoje no condomínio é porque ele é dimensionado com a carga elétrica. Vamos supor, ele só pode ter 2 ar-condicionados dentro do apartamento. Aí a pessoa vai e coloca mais um, terceiro. Aí é dimensionado para um chuveiro de potência de 5.400 watts. Ele vai lá e coloca um de 7.000 watts. Então, nisso, ele não percebe que a bitola do fio ela não vai resistir a essa nova carga elétrica. Então, esses são grandes problemas hoje nos edifícios, né? Que seria, os síndicos têm que alertar os moradores o que pode e o que não pode. E verificar se está dentro de eletrodutos, né? Porque a maioria da fiação elétrica ela tem que ser protegida por eletrodutos que são embutidos dentro de parede ou os aparentes, que tem que ser anti-chama ou galvanizados, né? Que vão resistir a mais tempo ao fogo. Porque a fiação elétrica, com o passar do tempo, ela vai deteriorando, né? Por causa da passagem da energia elétrica, ela vai emitindo calor. E com isso, vem aí o curto-circuito, né? Que é o grande causador também dos incêndios hoje. Tem uma atitude bem simples que grande parte da população faz e até de forma leiga, sem saber. Muitas vezes você pega ali um eletrodoméstico como uma lave-seca de grande porte. Você vai observar que o plug dela, o pino é grosso. É um pino para uma tomada de 20 amperes. E geralmente as tomadas de casa são ali de 10, 15 amperes. Então, aqui o que o pessoal faz? Tenta colocar, vê que o pino não é compatível, pega o Benjamin. Aí, com aquele Benjamin, ele acaba colocando uma bitola maior numa tomada que não é feita para suportar aquela determinada amperagem. E aquilo ali vai sobrecarregando o sistema até chegar uma hora que causa um curto.
E aí a gente vê muito aqueles os famosos ou populares T's, né? Não sei se é o Benjamin, né? E aí as pessoas sobrecarregam, colocam ali vários aparelhos. A cozinha, por exemplo, tem uma tomada. O cara liga o lidificador, secador, não sei o quê. Sobre um Benjamin. Isso, faz uma torre. Faz uma torre. E a gente sabe que isso aí possivelmente irá acabar desaguando numa sobrecarga. E aqui, só complementando, os condôminos também verificar o aterramento, né? Se o prédio está bem aterrado, tem hoje aparelhos que medem o aterramento, né? Ver se ele está bem feito, que é uma grande proteção para choques, né? É o curto-circuito também. Um grande problema também nos condomínios são os elevadores. E aí a gente não está falando mais só de incêndio, a gente está falando inclusive de parada. Os elevadores por vezes param no andar e as pessoas ali no afã de tentar ajudar, ver que algum passageiro ali está desconfortável e por vezes promove gritarias, promove pedido de socorro. Inclusive tem gente que tem fobias, né? E não é tão incomum a gente se deparar com a história de que alguém ficou preso dentro do elevador e teve fobia. E aí, como que a gente poderia proceder neste caso? É sempre procurar uma empresa técnica que presta serviço para essas empresas de elevadores. E se essa empresa, Tiago, eu já te pergunto, se a empresa deve ter ART, que é o atestado de responsabilidade técnica, para poder fazer as manutenções. E aí a outra pergunta que eu lhe faço deve ser sempre procurada essa empresa, o corpo de bombeiros, ou em alguma situação a sociedade, os moradores podem intervir? Doutor Caio, boa pergunta. O Corpo de Bombeiro ele vai fiscalizar o profissional que está atestando ou fazendo a manutenção desse serviço. O elevador é como se fosse o sistema de hidrante. Ele também precisa ter manutenção periódica anual, né? E tem que ser por responsável capacitado. Nesse caso, o engenheiro mecânico. Então, eu como engenheiro civil, eu não posso assinar RT de mecânico. Então, tem que ser o engenheiro qualificado para essa área. E, anualmente, também emitir na RT fazendo as manutenções, né? Sim, a RT ela é um documento emitido para aquele determinado equipamento, né? No caso ali... Isso, a RT é a anotação de responsabilidade técnica que é gerenciado por um conselho técnico, no caso o CREA ou o CAL dos arquitetos, né? Então, esse profissional tem que estar qualificado no conselho, tem que estar tudo ok lá no conselho e para poder emitir a RT. E o bombeiro vai fiscalizar essa RT, vai verificar ela no sistema, se ela está válida, né? Válida, né? Se ela está ok, para poder emitir o SERCOM, né? Entendi. E em relação ao socorro, deve ser sempre prestado por essa empresa e pelos corpos de bombeiros, em caso de parada? Sim, ou tem algum caso que um condomínio, que o morador ou algum prestador de serviço possa interceder? Uma empresa qualificada para fazer a manutenção dos elevadores, né? Então, num caso de uma parada assim, ou pode chamar ela ou o bombeiro, né? Também, né? Aí... Sim, é o ideal. Como ele falou, a empresa ela tem os responsáveis lá que são qualificados para fazer essa abertura ali, a recolocação do elevador. O corpo de bombeiro ele pode ser acionado de imediato. Quem chegar primeiro, ou o corpo de bombeiros ou os responsáveis da empresa, farão ali as medidas necessárias para fazer a abertura desse elevador. Alguns condomínios eles também colocam à disposição do porteiro ali a chave do elevador. E algumas empresas fornecem também um treinamento básico para o porteiro nas situações mais simples. Por exemplo, se o elevador ele travou paralelo nivelado naquele determinado andar, e é só a questão de abrir a porta, o porteiro muitas das vezes ele tem esse conhecimento, ele vai pegar aquela chave do elevador que fica de posse dele e vai estar realizando a abertura da porta do elevador. Importante ressaltar também que só no caso do elevador estar nivelado, e for apenas questão de abertura de porta. Se ele estiver desnivelado, aí é um caso de resgate, tem que ser realizado por profissionais competentes. E na dúvida... chama o Corpo Bombeiro, chama a empresa terceirizada. Quero agradecer mais uma vez aqui por estar presente o aspirante Ferreira, ele que é chefe do Serviço Operacional do 7º Batalhão de Bombeiro Militar, especialista em salvamento em altura e curso de atendimento a tentativas de autotermínio. Aspirante Ferreira, meu muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui. Foi uma oportunidade ímpar de aprendizado, tenho certeza que quem nos acompanhou de igual modo percebeu. Mais uma vez, meu obrigado, viu, aspirante? Nós agradecemos mais uma vez em nome do Corpo de Bombeiros, nós agradecemos aqui o espaço de estar podendo falar para a sociedade e nos colocamos à disposição. Tiago Naves, obrigado também, você que é engenheiro civil, sócio proprietário da empresa DVN Engenharia e especialista na área de projetos de combate a incêndio elétrico e hidrossanitário. Obrigado por estar presente no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar podendo expor um pouco do nosso trabalho. Vou só te interromper. Beijo grande a todos e até o próximo programa.